Oi, turma. Do livro Edificar a Nação sobre Bases e Valores, Nídia Regina Limeira, André de Souza Costa. No 14º capítulo, Conhecendo Inimigos, da Nídia Regina Limeira. Na sexta parte desse texto, ela diz o seguinte: destaco alguns exemplos. Os conservadores defendem o legítimo direito à defesa porque a sociedade sempre se organizou assim e acreditam que, se perdemos o direito de termos armas para nos defender, facilmente seremos presas fáceis para governantes totalitários pagarem fortunas aos seus exércitos de militantes a fim de controlarem a população visando instalarem ou manterem seus regimes ditatoriais. Os conservadores não querem que se relativize o direito à liberdade de expressão, porque a democracia sempre precisou da liberdade para sobreviver. Os conservadores não querem que o Estado determine como deve ser a educação das crianças, inclusive indiciando pais pelo simples fato de educarem seus filhos em casa, ou que determine como deve ser protegida a sua saúde, com a obrigatoriedade de serem inoculados por substâncias duvidosas, ou que façam exames compulsórios ou que obrigatoriamente disponibilizem em sistemas computacionais os seus dados de saúde ou coisas desse tipo. Os conservadores não querem que a escola sirva como espaço de propagação da ideologia de gênero quando as crianças e adolescentes ficam entregues aos professores e longe dos olhos da família, pois essa ideologia, além de agredir seus corpos, agride sua identidade, suas mentes e seu futuro. O conservadorismo quer conservar o que há de bom desde o passado e reformar o que precisa ser reformado e produzir algo melhor a partir do que existe hoje, sem romper por completo com o que vinha dando certo. O conservadorismo entende que a vida privada, a pessoa tem o livre-arbítrio de viver como quiser. Se quiser ser homossexual, é problema da pessoa. Se quiser pensar que é um pássaro, é seu problema igualmente. Mas o conservador acredita que o individualismo tem limites. Por exemplo, o individualismo não pode matar a vida de um bebê no útero, porque esse bebê é uma pessoa que tem direito à vida. O individualismo não pode permitir que um jovem roube um celular para tomar uma cervejinha, ainda que essa contravenção seja propalada por um presidente da República. Por fim, para entender a política, você, leitor, precisa saber que a humanidade está se deparando fortemente com o globalismo, que vem a ser um movimento de acordos entre pessoas poderosas, países poderosos e blocos poderosos que visam intervir nos destinos da humanidade, capturando a maior parcela possível de poder para aqueles que representam. O globalismo quer levar a chamada nova ordem mundial, ou grande reset, ou grande reinício, a qual pretende implementar um governo mundial único. Para o estabelecimento da nova ordem mundial é necessário que sejam desfeitas as fronteiras das nações para que os donos do poder financeiro e tecnocrático tenham controle sobre todos os bens e sobre todas as pessoas. Para que o poder seja central e alcance todos os habitantes da Terra, é necessário impedir a liberdade, oferecendo em troca segurança e provisão. Você não será dono de nada, mas será feliz com a renda universal. Enfraquecer a família tradicional para implementar uma nova sexualidade, restringir a fé cristã para implementar uma religião universal, impulsionar a inteligência artificial, substituir muito da força do trabalho humano por tecnologias, etc. Os globalistas estão trabalhando a todo vapor e muitos deles são conhecidos. Os globalistas mais influentes são líderes de grande poder econômico ou de grande poder político ou de grande poder religioso. Eles querem um governo mundial central sobre o planeta dos diversos motivos, mas todos os possíveis motivos têm a questão do poder como base. E como o poder se manifesta? Pela quantidade de dinheiro que os grupos acumulam? Não só. O dinheiro dá poder, com certeza, mas há pessoas que têm tanto dinheiro que não precisariam de mais. Muitas dessas pessoas não precisam de mais dinheiro, mas elas têm opiniões sobre o que é o melhor para a humanidade.
Então atuam segundo suas visões, porque querem o poder de influir nos destinos da humanidade. Assim, espalham muito dinheiro para financiar mudanças de percepções e novas mentalidades, bem como para arregimentar militantes e formar novas elites econômicas. Esses poderosos também se reúnem para discutir questões sobre como manipular a humanidade de modo a que interfiram até mesmo na quantidade de filhos que cada família pode ter, sobre como obter o controle sobre a água e os alimentos, sobre como definir e padronizar os comportamentos de acordo com aquilo que mais favorece os seus objetivos. Enfim, são questões muito importantes que ameaçam todos nós e são definidas por um pequeno grupo de iluminados. Uns desejam controlar o planeta por motivos econômicos, outros querem controlar a humanidade por fatores políticos e outros querem controlar por motivos religiosos. Algumas pessoas que têm uma visão religiosa cristã chegam a identificar o governo da nova ordem mundial como o governo anticristo, do qual falam as escrituras sagradas. O fato é que identificamos grupos que trabalham em função de uma nova ordem planetária dirigida por uma força central que será sempre representada por uma espécie de conselho de nações. Lá temos experimentado algo semelhante com a criação e atuação da ONU e de suas agências. Infelizmente, atualmente, há muitos esquerdistas radicais e globalistas na ONU. Por isso, vemos a promoção de agendas que ferem de morte os valores fundamentais que silenciam vozes da verdade, da justiça e da razão. As ideias que fazem as pessoas comuns considerarem a possibilidade de um governo mundial são diferentes. Alguns consideram benéfico um governo mundial porque acreditam que só assim haverá paz e segurança no mundo e que só assim aquilo que a Terra produz poderá ser distribuído irmamente. Esses pensam que um governo mundial trará felicidade e acabará com as violências. Alguns pensam no globalismo como a ideologia de que as pessoas um dia serão capazes de juntas resolverem seus problemas comuns. Já outros pensam que o globalismo, por um viés religioso, uns acomodam-se à possibilidade de um governo mundial por acreditarem que isso é inevitável, visto que a Bíblia traz profecias que apontam para um governo central anticristão, e outros porque querem instituir a sua religião como religião universal. Esses líderes podem estar escondidos por trás de umas pilhas de barras de ouro, financiando jovens brilhantes em universidades ou em polos de tecnologia e inovação, ou podem estar financiando conflitos e guerras, podem estar na presidência de países ou buscando exercer controle sobre quem está sentado na cadeira do governo. No entanto, é de se pensar o motivo pelo qual assistimos tantos multimilionários globalistas defendendo pautas socialistas comunistas, o que parece incoerente. Em verdade, não existe incoerência, pois o que interessa aos globalistas é o controle populacional e socialismo, bem como o comunismo, desembocam justamente no controle total da população. O que interessa a esses multimilionários travestidos de socialistas são as pautas políticas para o fortalecimento local. O que lhes interessa é financiar pautas progressistas e articular ações que enfraqueçam a autonomia das nações e a unidade interna dos povos. Isso sem contar para que ficarem ainda mais poderosos, querem estabelecer oligopólios, ou seja, tipo de mercado em que poucas empresas dominem, limitando ou impedindo a concorrência. Enfim, aqui estão colocadas questões polêmicas e não se sabe quais serão as consequências das próximas decisões no contexto internacional, nem mesmo no contexto de nossa nação. Não sabemos se as pessoas que estão no poder hoje e as que virão se movem pelos princípios de justiça, de liberdade e da verdade. Sabemos, no entanto, que a humanidade nunca esteve tão perto do globalismo como hoje, principalmente com a integração internacional possibilitada pelas tecnologias da informação. Por isso é tão importante estarmos identificando as bases e valores que caracterizam o pensamento de líderes políticos, bem como o posicionamento contra ou a favor pelo bem das nossas famílias e futuras gerações. Olha, gente, vou parar por aqui. O negócio é muito grave. E quem sou eu na fila do pão para comentar sobre essas coisas, né? Mas eu vou tentar. Quando eu peguei esse livro, eu já falei isso antes, né? Eu vou ficar até repetitiva. Quando eu peguei esse livro antes, eu sabia que ele ia ser um pouco polêmico, inclusive para mim,
não só para eu ter que falar, como para pensar, repensar, refletir. Eu sabia que não ia ser uma leitura fácil. Era um desafio e tanto pegar um livro como esse. E está sendo um grande desafio, né? Porque são informações que a gente adquire e que, assim, ó, parece que a gente está de braço cruzado e que a gente não pode fazer muita coisa, né? Não há muito o que fazer dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. Parece que, deixa os peixes grandes, né? Se matarem lá e ver o que vai dar. Só que não é bem assim. Enquanto a gente está deixando na mão deles, né? Deixem eles quebrarem o pau lá entre eles e a gente só fica aqui esperando as consequências. Essas brigas entre eles estão refletindo no nosso dia a dia. Mas então o que fazer? É o que o próprio texto trouxe. O importante é a gente ter o conhecimento para a gente nortear o pensamento. O que daqui por diante eu vou aceitar? O que eu não vou aceitar? O que eu quero para mim, o que eu quero para minha família, o que eu não quero. Não se trata mais de você escolher partido A, B, C, D. Não se trata mais de você escolher o político A, B, C, D. Se trata de moral, se trata de olhar para o futuro. Esse político, ele pensa no aborto. Eu quero que o aborto seja aprovado. Então esse político ele vai defender essa ideia. E por que vai defender essa ideia? Porque aí tudo pode, não é só o aborto, tudo pode. Aquele cara que defende o aborto é o cara que deixa tudo acontecer. E a partir do momento que uma sociedade tudo pode, né, nessa liberdade global, ela perde os freios, ela perde suas referências, ela começa a ter direitos e não deveres. Ou seja, nós vamos voltar ao estado de selvageria, nós vamos voltar ao estado de catalepsia moral, né? Como é que fala? Letargia, quando a gente fica, né, sem atitudes. Nós vamos voltar a ser seres dominados totalmente, mesmo que a nossa inteligência tenha se desenvolvido. Eu sou espírita. Eu acredito no plano espiritual que existem líderes no plano espiritual lá nas trevas que dominam pessoas, seres que desencarnaram e que não têm uma moral desenvolvida. Então é fácil manipular, é fácil dominar. E eles escravizam esses seres lá nas trevas. E às vezes eu me sinto na própria treva. Eu não preciso desencarnar para ir para um lugar como esse, sabe? Eu me sinto no próprio lugar. Eu me sinto como um espírito que está sendo subjugado por espíritos dominadores que são tão errantes quanto eu, mas que eu me permito a ser escrava desses caras. Porque a partir do momento que eu não tenho atitude, que eu não faço nada, porque eu não acredito mais na política, gente, olhem bem a forma que nós somos representados. Eu não gosto de jogo, hoje em dia eu não acompanho mais jogo, porque depois daquela acho que foi o Romário, se eu não me engano, que arrumou a meia numa Copa do Mundo, foi arrumar a meia no meio do campo, né? Em vez de correr atrás de bola, estava preocupado se a meia estava indo ao joelho ou não, deixou de fazer gol em razão disso, acho que foi o Romário, se eu não me engano. Eu parei de assistir, né? Nós perdemos uma Copa por causa de uma meia. Então eu vi o tanto de palhaçada que acontece dentro de campo. E aí eu não acreditei mais em futebol, já não acreditava muita coisa, aí eu parei de acreditar. Mas enfim, nós estamos diante de uma Copa, que o mundo inteiro olha o Brasil jogar. Aí me colocam duas pessoas que já estão esquecidas pela mídia, já estão falidas moralmente, porque todas as duas que cantaram ali já não representam uma moral, já não representam grande coisa no nosso Brasil. E aí colocam eles para cantar como se fosse um hino de morte, né? Eles estavam com tanto entusiasmo que dava sono de ouvir eles cantando o hino. Então, assim, quem sou eu na fila do pão também para fazer crítica? É que nem eu falei, é complicado demais. Tudo aquilo que você fala na internet, aquilo ali pode ser jogado contra você mesmo, né? Então, é polêmico. Algumas pessoas falam, não, é o máximo, né? São ícones do Brasil, ícones de uma vírgula. Já estão bem ultrapassados, moralmente dizendo. E aí, aquilo representa o nosso Brasil, né? Aí vem o nosso representante no governo e diz que
Uma intervenção militar dos Estados Unidos pode ferir os nossos coitados bandidos daqui. Olha que ponto que nós estamos chegando. As defesas e as falas que tem nesse governo são completamente, né, a favor de criminalidade, de violência, de brigas, desentendimento, de conflito. As liberdades que ele propõe são liberdades para causar tretas, não é uma liberdade de igualdade real, é uma igualdade comprada, é uma igualdade vendida. Então, hoje eu vi um agricultor falando assim, gente, não tem cabimento, nós temos aqui toneladas de arroz que são enviadas para Cuba, e aí vem o governo e compra arroz de fora para nós. Para quê? Se nós temos o arroz aqui, por que a gente não pode beneficiar o nosso povo com a nossa produção? Por que a gente tem que mandar para fora, né? E a gente tendo para poder subsidiar aqui, as pessoas daqui, só para ter o quê? Nesse vai e vem de produto e de dinheiro, a corrupção estabelecida, né? Porque o arroz que se compra muito mais caro, o arroz que se vende barato, e são tratados com outros países para fazer o toma lá da cá. E o brasileiro passando, alguns brasileiros e muitos brasileiros passando fome. Então, assim, eu vejo alguns vídeos que me assustam. Eles falam assim, gente, estoca comida na sua casa. Não é só por causa do El Niño que vai passar aí até o ano que vem, não. Estoca comida porque vai acabar. E esses horrores, assim, eles me deixam assustadas, porque realmente é uma decadência moral que leva a uma decadência política e econômica, no qual vai refletir o nosso prato, a nossa subsistência, a nossa existência, né? E como eu falei a princípio, eu sou espírita e eu sei o que pode ocorrer no plano espiritual e é uma cópia do que está acontecendo aqui. Domínio de seres que são trevosos a nós. Nós estamos tomando chicote nas costas e a gente não está percebendo. Nossa, você vai buscar notícias do Brasil, as notícias reais do Brasil são muito desanimadoras, porque a tendência é essa, quanto mais eles dominam, mais eles querem dominar. Mas aí vem aquela pergunta, né? Caramba, mas o cara já tem dinheiro pra caramba, pra que ele quer dominar então? Ele quer mais dinheiro ainda? Alguns estão nessa jogada por dinheiro, por ganância, querem mais dinheiro. Outros querem poder. Sabe aqueles desenhos animados que a gente cansou de assistir achando que era só um desenho animado, aonde existem lá o mal e o bem no desenho, né? He-Man e o esqueleto que quer o poder, né? Todos os desenhos que trazem pra gente essa questão do mal querer poder apenas para inflar o seu ego e falar quem manda sou eu, eles vão fazer tudo aquilo que eu mandar, eles vão dançar de acordo com a minha música, sabe? Os Hitler da vida. É o que acontece nesse sistema louco do socialismo para o comunismo. O que eles querem é isso, é dinheiro, é poder, é fama, né? Vocês veem que hoje tem essa história da conspiração. Não é só um jogo de conspiração, é real, não é imaginação, é real. Tem aqueles que vendem as suas almas para o demônio. Ah, não, isso daí é só história. Não é só história, não. É real. Olha lá o Epstein contando tudo isso. Quantos atores, quantos cantores, quanta gente ligada à arte, ligada à economia, não chega lá e com seus gurus, seus feiticeiros, suas bruxas e tudo mais, não ficam oferecendo vidas humanas, não é só vida animal mais não, não é só ritual com bicho, que já é um horror. Tem vida humana, tem crianças que são raptadas, tem crianças que são sequestradas para serem oferendas em troca de uma beleza física, em troca de um poder econômico, em troca de um nome, em troca de uma fama, em troca de você ter a vida inteira, né, a beleza, a estética, a forma, que você não perde jamais. É muito questionado como é que essas pessoas mantêm uma beleza, né? A pessoa tem 80 anos e tem uma pele de 30. Como? Como é que ela chega a esse ponto? Ah, mas existe a troca? Existe sim. A venda da sua alma para as trevas? Lógico que existe.
assim como também existiria se você trocasse pelo bem. Senhor, eu ofereço a minha vida para fazer o bem. Você também vai desenvolver, e lógico que você vai estar desenvolvendo o lado certo, mas tem pessoas que vão procurar o outro lado. É mais rápido, o toma lá da cá faz mais efeito? Faz. Tudo que é ruim faz um efeito mais rápido. Pode observar, você liga a televisão, se tiver alguma coisa de bom e de ruim para assistir, o que é ruim te chama muito mais atenção, é bem mais rápido do que aquilo que é bom. E isso é no nosso íntimo, no nosso espiritual, no nosso moral, no nosso emocional, no nosso intelectual. Tudo que é ruim chama mais atenção e é mais rápido. Isso é fato, porque as tentações é da porta larga. Para você poder desenvolver uma moral, para você desenvolver um intelectual, um emocional, um espiritual mais elevado, é a porta estreita. Isso aí quem disse foi Jesus, não fui eu. Então nós estamos vivendo um momento de muito conflito espiritual. E agora chegou a hora. Para que lado nós vamos? Não é o lado de partido, não é o lado de político, é o lado moral, que está intimamente ligado ao lado espiritual. A nossa política está atrelada ao lado espiritual. Não se trata mais de quem manda é o presidente, quem manda é o Senado. É algo que está acima de tudo isso. É algo que está fora do nosso país, é algo que está fora do nosso planeta. O negócio é muito gigante e a gente tem que tomar essa consciência, que senão se a gente não tomar essa consciência, e não é por medo, por pânico, né, por conspirações, não. É por consciência. Se a gente não tiver uma tomada de consciência, nós vamos nos tornar escravos de todo esse sistema. E aí, a pergunta que eu deixo, né, a reflexão que eu deixo para vocês é a mesma que eu tenho. Até quando nós vamos ser omissos? Até quando nós vamos fingir que o negócio não é com a gente? Deixa acontecer, deixa a vida me levar. Pois é, vida leva eu, né?